Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo. Mas será que a gente sabe que ele faz parte da nossa vida? Oi, Júlio, que bom te receber aqui para falar com a gente sobre esse assunto tão interessante. E já começa respondendo para a gente aí, o que são as fintechs e como elas facilitam a nossa vida? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Prazer estar aqui com vocês de novo e falar desse tema relevante que são as fintechs. Na verdade, as fintechs hoje tem uma definição que são empresas que prestam algum tipo de serviço financeiro, mas que usam a tecnologia, ou seja, são algumas startups, são empresas que apresentam alguma disrupção no mercado e todas elas começam prestando algum tipo de serviço financeiro, acabam no final das contas quase todas se transformando num verdadeiro banco. Mas algumas começam até com funções específicas. Então nós temos algumas fintechs, por exemplo, como o Quinto Andar, que é uma empresa de intermediação de aluguel, não deixa de ser fintech, porque ela também entra muito nessa questão do seguro-fiança, facilitando a vida nesse sentido. Aí temos o PagBank, temos a Stone, temos o Nubank. Alguns começam mais focados, uma mais para dar crédito, outra mais para oferecer um serviço de cartão de crédito para o pequeno empreendedor. E aí elas começam a fortalecer, ganham um aporte de investimento, entram grupos investindo bastante dinheiro e ela, no final das contas, a grande maioria delas acaba se tornando uma espécie de banco totalmente digitalizado. Então esse é o conceito de fintech. E pode. Desculpa, né? Pode ir, eu fiz primeiro. Imagina, o que eu ia comentar é que elas facilitam muito a nossa vida por ser. Você vai ali, baixa um aplicativo, então na palma da mão você já tem, às vezes, uma facilidade de criar uma conta, de pedir um dinheiro e de repente você está aceitando termos e condições que você nem leu, nem sabe o que é, tá só indo ali. Às vezes tem preguiça de ler mesmo, né, os termos e o que envolve aquilo. Então, assim, elas facilitam, mas merecem atenção. Exatamente. Na verdade, as fintechs, elas trazem muito conforto e muito acesso para quem não tinha, né? Antes das fintechs, as pessoas, por exemplo, dos rincões das cidades mais interioranas, tinham acesso a uma agência de um banco específico e aos produtos financeiros desse banco. Com as fintechs, você começa a ter um acesso ao cardápio de empresas que ofereçam empréstimos ou investimentos que você não teria acesso nunca. E tem uma facilidade, você resolve tudo na palma da mão imediatamente com o celular, que é uma vantagem muito grande. Mas como você bem disse, o que acontece? Na mesma agilidade que você ganha para operar, é a agilidade que você ganha para cair em golpes, para cair tomar más decisões. Isso está muito relacionado ao que há uma falta de consciência financeira e consciência tecnológica ainda. Na verdade, a culpa não é das fintechs. O culpado, na verdade, é essa falta de consciência de educação, tanto financeira quanto tecnológica. Quando eu falo muito disso, estou falando mais relacionado à questão de cair em golpes mesmo. Né? Vocês aqui no escritório devem se deparar com essa situação o tempo inteiro, pessoas caindo em golpe. Caem em golpe em fintechs, caem em golpe também em WhatsApp, em outras coisas todas. Mas sim, ela acabou virando também uma porta de entrada para muito golpista e então aumenta cada vez mais a necessidade dessa educação financeira e esse cuidado tecnológico. Esse comportamento, né? Porque não dá para negar que as fintechs elas democratizaram também o acesso ao crédito, né? Menos burocrático, né? Então o acesso é mais facilitado e essa democratização também acaba encontrando esse problema, tanto do comportamento da educação financeira, que como você falou, é uma ferramenta, mas como se comporta quem vai usar essa ferramenta, né, Júlio? Exato. Mas dos benefícios que a fintech pode entregar, além desse acesso, o que mais você gostaria de enumerar pra gente? O que você vê como vantagens? É o cardápio de produtos, a quantidade de ofertas. Hoje as fintechs, cada uma delas, elas trazem uma inovação específica no seu setor, coisas que facilitaram a vida demais de todo mundo, né? Como eu acabei de dar o exemplo, a Quinto Andar, tem empresas que facilitaram demais o acesso a crédito, tipo a crédito com carro em garantia, que era uma dificuldade muito grande, transações financeiras, tem algumas que você consegue até investimentos de valores menores, muito acima do que você consegue nos bancos, porque essas fintechs também têm uma característica muito importante, que é o seguinte, elas têm um custo operacional muito baixo. Porque, diferentemente dos bancões de varejo que a gente fala, que precisa ter uma estrutura, ter um gerente, muito ter robusta, um atendimento, uma estrutura robusta. Manter uma agência aberta custa muito dinheiro. Essas empresas não têm. No Nubank não tem agência.
Então, consegue ter um custo menor, né? Nesse cenário de menor burocracia, mais acesso, mais praticidade, o consumidor também acaba entregando mais os seus dados, informações sensíveis, informações pessoais, mas também dados financeiros. E às vezes eu vejo, pelo menos, que em razão dessa menor burocracia é que as pessoas às vezes acabam caindo num golpe. Porque entende como sendo muito mais fácil. Me ligou o gerente do banco e acha que aquilo é usual, é normal, que vai acontecer e acaba entregando essas informações, né? Sim. Ali, né? Na verdade, isso aí são realidades do mundo moderno, né? Eu tenho sempre esse cuidado de não ficar culpando a plataforma, e sim, a culpa toda é a desinformação e também o excesso de estelionatário no mercado impune. Mas o que acontece? A partir do momento que entra uma plataforma digital intermediando compras, como o Mercado Livre, o OLX, apareceu um monte de oportunidade para estelionatário. Aí vem uma outra oportunidade, uma fintech, aparece um monte de estelionatário atrás. Então essa é uma realidade. E aí, como vocês disseram, inspira muito cuidado do usuário. Ele tem que tomar muito cuidado em compartilhar seus dados, nunca compartilhar uma senha que recebe na sua mensagem, no seu WhatsApp, tomar cuidado em compartilhar os dados para uma pessoa que liga falando que é representante do banco. Aí estão os principais golpes. Então, hoje, da mesma forma também que tem esse acesso muito fácil para os bandidos aí tentarem praticar algum golpe, você também tem acesso a informações. Então vamos usar bem feito a informação, vamos usar a inteligência artificial. Hoje, na hora que você recebe, você consegue, com uma simples consulta, verificar se a empresa ela tem uma regulamentação no Banco Central, ela tem uma autorização de atividade, você consegue verificar em sites de reputação, como Reclame Aqui, consumidor.gov, se é uma empresa, e ficar atento também se a pessoa está falando de verdade de um canal oficial ou se ela está falando de um canal fake, que ela inventou, mas aí você também tem que ficar atento. Então, o mais importante é não ter ansiedade, não tenha pressa. Se você quer fazer uma operação com a fintech, faça todas as consultas, comece devagar, não vai botar todos os ovos no mesmo lugar. Sente, pisa lá na água, vê se ela está gelada ou não, vai sentindo aos poucos e aí você vai tendo cuidado. Outra coisa que eles falam muito das fintechs, antigamente você ia fazer um investimento ou pegar um empréstimo no banco, você tem um gerente que te traduz as condições. Lógico que você já tinha um problema que muitas vezes esse gerente também não consegue traduzir bem intencionado ou não, ele não consegue te dar todas as informações corretas, né? As famosas entrelinhas. Né? Mas isso é uma outra dica que eu dou, né? Hoje eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Então, na hora que você pega aqueles termos e condições que todo mundo fala, ninguém lê as letras pequenas, você não precisa mais ler as letras pequenas. Você dá um print nas letras pequenas, joga numa inteligência artificial e pergunta para ela. Eu ia falar, contrata um advogado, o Júlio mandou jogar. Né? Bom, eu já tô tirando um pouco de emprego. Não, mas o segundo passo é o advogado. É isso. Aí verifica, você consegue verificar quais são as cláusulas, como é que você chama, leoninas aí? Quais são as cláusulas abusivas que tem aqui? Porque aí você consegue verificar muitas coisas. Hoje eu faço isso muito com contratos em geral, e aqueles termos em letras pequenas não deixam de ser um contrato. Então é isso. Use também a tecnologia a seu favor, mas o mais importante é cautela, vai devagar, não aceita nada de cara, converse com alguém. E não acredite em esmola demais. Quando a esmola é demais... Não queira tirar vantagem em tudo, em né? tudo. Exato. Ninguém é bobo no mercado. Então, se alguém está chegando te oferecendo um dinheiro numa taxa muito maior do que o mercado para empréstimo, ou está te oferecendo um retorno sobre investimento muito acima também... Cuidado, tem alguma coisa errada aí. E isso vale tanto para as fintechs quanto para os bancos de varejo, né? Os bancões, Mesma coisa. Porque também pode gerar essa ilusão de que, como é a estrutura física, é mais confiável, é preciso levar em consideração que essa fintech pode ser, sim, uma opção mais vantajosa, mais interessante. Sim, o Nubank opera muito, né? E assim, até então é um banco confiável, né? Não, essas empresas, elas têm capital aberto nos Estados Unidos. O Quinto Andar mesmo é famosíssimo. Aqui na nossa região a gente não tem tanto hábito de usar, mas em São Paulo as pessoas utilizam muito, e assim, os relatos que eu tenho de quem utiliza, tanto para quem está procurando o imóvel, de quem coloca o imóvel, anuncia, é
da qualidade do trabalho prestado por eles mesmos, em termos de preocupação, da agilidade, dados que às vezes a gente demora para ter, eles sabem quem acessou, se não acessou, se o seu apartamento, né, se o seu imóvel está ali há muito tempo sem ninguém procurar, se está fora das reais condições de mercado. Então, assim, todas essas facilidades são bacanas, a gente deve usufruir delas, mas com consciência. No geral, o número de benefícios é infinitamente superior aos casos que alguém foi lesado. Então, muitas vezes a gente faz alguma conta e fala assim, nossa, mas uma pessoa tomou um golpe, tem que acabar com isso. Mas quantas pessoas foram beneficiadas com acesso rápido a algum produto interessante que salvou a vida da sua família, salvou o negócio, porque não tinha esse acesso. Hoje você está no meio de um sítio no interior, você consegue ter uma conta no Nubank, ter uma conta no Banco Inter, e isso provocou que os próprios bancões também se digitalizassem. Sim. Por exemplo, hoje na Credivar, que eu sou conselheiro, nós temos um indicador lá muito interessante que todo mês batemos um recorde, que é o índice de digitalização. 78% das operações já ocorrem em meios digitais, isso num banco super tradicional, que lida com pessoas do interior, fazendeiros, agricultores, que são pessoas que tinham aquele hábito de ir na agência, bater uma prosa, conversar com as pessoas, e lá já está. Por quê? Porque eles se obrigaram também a criar um aplicativo super intuitivo, super desburocratizado. Então hoje você pega um aplicativo de um bancão, ele está do mesmo nível de tecnologia do que de uma fintech. Então ele abriu isso. Se você não tivesse as fintechs, não teria tirado os bancões da zona de conforto. É bom para todo mundo, no final das contas, Ficou bom para todo mundo. Mas, de novo, cuidado com os golpes, porque cada tecnologia nova que aparece um monte de urubu atrás querendo tirar vantagem das pessoas. E aí esse é o grande risco. Então, para a gente escolher uma fintech com consciência, quais são as dicas assim que você passa para o pessoal? A primeira é pesquisar bastante as reputações. Primeiro é você saber se aquela instituição ela existe, ela está regulamentada, ela faz parte de associação, tem uma associação de fintechs, tem um Banco Central, como eu já disse. Segundo é você ter certeza que as pessoas, os interlocutores que você está falando, o e-mail que você recebeu, a mensagem que você recebeu, é de fato dessa empresa. Tem uma dica que eu acho que às vezes o óbvio precisa ser dito, mas assim, tem uma dica que muitas vezes eu recebo algum e-mail, não necessariamente fintech, mas de qualquer coisa que eu acho que pode ser um spam, por exemplo, falando que minha empresa foi mal avaliada no Reclame Aqui, que eu tenho uma dívida com um banco, sei lá o que. E às vezes realmente é tão bem feito que você acha que aí dá vontade de clicar para resolver. Primeira coisa, você vai lá no remetente do e-mail e olha a extensão. Então tá lá, @vivafeliz, sei lá o que. O cara fala que é do Bradesco, ele vai te mandar um e-mail. Então a primeira coisa, veja o interlocutor. Normalmente esses bancos têm números corporativos. Aí vem uma pessoa com uma foto super esquisita, super casual, do interior, do Nordeste. Normalmente esses bancos têm base mais em São Paulo ou Rio de Janeiro no máximo, te mandando uma mensagem falando que é do banco tal. Toma cuidado. Outra dica, converse com outras pessoas, ouça a opinião, essas pessoas estão menos carregadas de emoção. Você na hora tá totalmente envolvido ali. Às vezes você está com uma dívida muito grande para pagar, você está numa angústia muito grande, aparece um negócio falando, não, milagre, na hora que eu precisava, calma, converse com a pessoa. Então consulta, veja o interlocutor, não mande senha. As senhas que recebem WhatsApp e mensagem normalmente são para você validar acessos em alguns sites oficiais, que você vai digitar www.nubank.com.br. Não é um link que a pessoa colocou, não entre nada por meio de link, entre no site oficial ou no aplicativo oficial para as coisas. E se ainda permanecer a dúvida, entra no serviço de atendimento dessas empresas e consulta. Estou recebendo uma ligação, essa pessoa de fato faz parte do banco aqui, entrou em contato. Então, cautela e canja de galinha. São cuidados básicos. Senha forte, cuidado com links suspeitos. Ótimo, senha forte. Sempre usar senha forte, validação de dois fatores. Em 2 fatores. Exatamente. Hoje o próprio WhatsApp, ele traz a informação de quanto tempo aquela conta está registrada no WhatsApp também, se ela é corporativa, se não é. Verdade. Então, são informações que a própria ferramenta ali te dá, que basta a gente fazer a leitura, né? Receita Federal não vai mandar uma mensagem com DDD 71 e como tem acontecido às vezes. E assim, né, a gente tem um caso recente aqui que tá até numa ação que vocês estão me ajudando a me defender, que foi o contrário, né? Eu tenho tanto zelo que eu eu recebi uma mensagem de fato eu não sei, de algum órgão oficial. Verdade. Com o número 081, sei lá das quantas, que eu fiz até falta de educação, achando que era um golpista, era para eu me defender. E aí eu tomei um processo, quer dizer, mas tudo bem, mas pelo menos eu não caí num golpe, né? Eu poderia
poderia ter melhor caído no pecar pela cautela, excesso. né? Ô, Júlio, e você entende que o consumidor está preparado para esse novo cenário das fintechs? Ele não está preparado, na verdade ele tem uma carência de consciência financeira e consciência tecnológica, eu estou repetindo muito isso, para qualquer coisa. Para qualquer, não é só fintech, é para uma compra, para um parcelamento de dívida no cartão de crédito, isso desde sempre. Na hora que o cara pega e compra uma coisa na Casas Bahia por R$1.000, ou parcela em 20 parcelas de 100, 150, vai pagar 3 vezes mais o negócio, é a falta de consciência financeira. As fintechs só potencializaram isso porque deu mais acesso, então você tem mais possibilidade de ter problemas. Mas de fato o que precisa é isso, é ter mais orientação, capacitação na parte e por que eu falo muito de consciência financeira, já que a gente focou muito na parte de consciência tecnológica? Para escolher os melhores produtos também, porque tem muito produto bom e muito produto ruim no mercado financeiro. Então, às vezes, você é induzido a escolher coisas, você não sabe fazer a conta de uma taxa efetiva de juros, que a gente já falou no outro podcast, alguma coisa, que aí a fintech... Às vezes, se você tirar no banco, ia demorar mais tempo. Aí na fintech você acelera o processo e toma uma má decisão financeira também. Então a fintech ela traz essa aceleração de problemas também. Do jeito que acelera a solução, acelera alguns problemas. Então, cuidado. E tantos produtos ali expostos, né? Que essa pessoa tende a contratar aquilo que ela não precisa, inclusive, né? Por isso que eu concordo, é um problema de base mesmo. O comportamento está por trás de tudo. Acaba que a educação financeira ela não está evoluindo tão rápido quanto a parte tecnológica, né? E aí é onde acaba que a gente precisa a todo momento conscientizar. Exatamente. Hoje a gente fala muito, isso já é um tema para um outro podcast, mas a gente fala muito de grade curricular, né? A gente aprende tanta coisa na escola que você praticamente não vai usar na sua vida inteira, e um tema que você usa todos os dias, desde que você começa a ter a sua primeira mesada, é a educação financeira. Isso é muito importante de ter. Júlio, muito obrigada por participar de mais um episódio do nosso podcast. Sempre um prazer. Viu, Júlio? Muito obrigada mesmo. Sempre um prazer, eu gosto muito, estou aqui à disposição sempre que precisarem. Obrigada, até a próxima, Júlio. Até pessoal. semana que vem. Tchau, tchau.